Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou contar uma história para vocês, mais uma história fictícia, né, gente? Só para a gente pensar como funciona o nosso psique baseado na análise. Então, hoje eu vou começar aqui com uma pergunta. Você já sentiu que antes de viajar fica com medo, desesperado, começa a rezar, pensando de forma negativa, que poderá acontecer uma tragédia, enfim? Aí você fica orando, pedindo proteção, e isso vira uma obrigação, né? Você não um consolo, não uma maneira de você chegar a Deus, mas sabe? Então, hoje eu vou contar essa história de Amélia para vocês. Mas antes, eu gostaria que você curtisse o canal, compartilhasse e se inscrevesse também. Certo. Então, Amélia, ela tem 42 anos, é uma mulher muito competente, muito responsável, cuida da sua própria vida. Mas quando diz assim, chegou a hora de viajar, você vai ter que viajar, aí a Amélia entra em desespero. Ela perde o sono, tem insônia, aí fica orando desesperada. Vou lhe contar por quê. A Amélia, ela não tem um medo que veio do nada, né? E ela também não tem nenhum medo, não é da estrada, não é do avião, não é do ônibus. Não, ela tem o medo de se separar. Agora, de onde que veio esse medo? Qual a origem dele? Ele foi construído evento por evento, desde os seus primeiros meses de vida. E, acima de tudo, porque quando ela era pequenininha, ela não foi acolhida. No momento que ela mais precisou, no momento que ela passou por situação difícil, ela não teve alguém que disse assim: Amélia, fica aqui comigo, eu estou com você. Para ela se sentir segura. O primeiro ato que aconteceu com a Amélia foi o desmame, né? Foi a primeira ferida dela, mesmo antes dela completar os 2 meses de vida, ela foi desmamada. E esse desmame, ela não estava pronta para aquilo, né? Sua mãe já estava, né, grávida de outro bebê, e aí teve que ser tirada a mama, né, rapidamente, e esse irmão viria. Mas o que acontece é que, tirando um adentro aqui, é que essa amamentação, ela não só alimenta a pessoa quando ela está nessa fase, não é só um alimento. Ali é um conforto, é um achego para dizer: eu estou aqui com você, eu estou cuidando de você. Então isso foi cortado. E aí a Amélia, ela perdeu aí esse momento de se sentir segura, certo? Foi o que ocorreu. Então esse foi o primeiro ato. E também no momento que diz assim, vem um outro bebê, já está dizendo: você não é importante, mas você já foi trocada por outro, certo? Só que nesse momento, depois que o irmão nasce, o bebê, o irmãozinho dela, morre aos 3 meses. E aí o que é que acontece, né? Ela tão novinha, já recebeu informação dessa. Essa tragédia, esse irmão que morre aos 3 meses de idade, apenas um bebezinho pequenininho, né? A mensagem chega para ela de forma muito forte. Ela não entende a morte ainda, mas ela sente a ausência. Ela sente a tristeza da mãe. Ela sente que algo terrível aconteceu ali. E no fundo, fica a pergunta: a culpa foi minha? Será que foi porque eu senti raiva, senti ciúme, inconscientemente? Então, a Amélia, ela nunca teve a chance de falar isso, de verbalizar esse assunto. Mas aí, o que acontece é que ela desejou, porque ela ficou com ciúme daquele irmão, ela desejou que ele morresse. E aí o que é que acontece? Ela começa a acreditar que os seus pensamentos possam causar desastres. Veja só. Então aí já começa o nascimento desse medo. Entendeu? Já começa aí.
E se ela não teve alguém para ampará-la, dizer, estou aqui com você, não foi sua culpa, aconteceu por isso, por aquilo. Então, essa mensagem ficou lá na cabeça de Amélia. Quando passa mais um tempinho, ela já com 2 anos, o seu pai foi acidentado. Veja bem, e foi um acidente grave. Ela tinha apenas 2 anos. Você consegue imaginar uma criança de 2 anos ver o pai sendo acidentado? Aquele homem ali gritando de dor, sofrendo, que deveria estar protegendo ela, cuidando dela. E ela está vendo aquele sofrimento. Imagine a mensagem como chega na cabeça dessa pessoa, dessa criança. Então ela vê o pai sofrer, vê o desespero da mãe ali cuidando, né? Aí ela percebe, ficou sem chão, né? Simplesmente isso. Mais uma vez, essa menina, Amélia, não recebe ninguém para lhe dizer, olha, aconteceu isso, mas nós estamos aqui, vai dar tudo certo. Mais uma vez, ela não recebe esse conforto. Ela lida com isso só. Mas ela não consegue compreender isso, né? Ela é muito pequena. Só que o corpo vai guardando essa informação. Então, qual foi a informação que a Amélia guarda? Que o mundo não é seguro. Que as pessoas que eu amo podem sumir a qualquer momento. Então, já tem aí 2 situações fortes para essa menina, né? Depois vem outro, né? Ela não foi assistida em nenhum desses momentos, a gente já falou, né? Então, o pior não foi o desmame, não foi a morte do irmão, não foi o acidente do pai. O pior foi que ela não foi acolhida. Ela não recebeu um acolhimento, ela não recebeu, assim, alguém que dissesse, estou aqui para você. Então, isso é muito importante para uma criança. Que a criança sinta o acolhimento, para que ela possa não ficar traumatizada, né? Então, nada foi dito para ela, ninguém sentou com ela e explicou o que havia acontecido com o irmão, o que havia acontecido com o pai, né? Ninguém explicou. Então, ela não teve esse colo, né? Então, o que ela entende é que quando algo ruim acontece, você está sozinho. Então, isso não foi assim, esse desamparo dela não foi um acidente, foi uma regra da vida. E que ela aprendeu, e isso ficou, o seu corpo gravou isso, o seu inconsciente gravou isso. Só que teve mais. Aos 4 anos, a Amélia perdeu mais uma pessoa importante da sua vida. Ela amava alguém muito, muito mesmo, convivia, tinha uma convivência ali muito grande. Essa pessoa, inclusive, ela dava a atenção que ela não recebia do seu pai, e essa pessoa foi para o hospital e não voltou vivo, né? Essa pessoa faleceu, infelizmente. Quando foi aos 5 anos de idade, outra perca, uma pessoa da sua família também veio a ser ferida de uma forma violenta, que acabou também vindo a óbito. Mais uma vez, Amélia passou nesses 2 anos seguidos, a informação que chega para ela é que o mundo pode tirar de você as pessoas que você ama, sem aviso, sem razão e sem justiça. E que quando isso acontece, você continua sozinha. Que mais uma vez, ela não teve alguém para falar sobre aquelas mortes, para dar para ela o conforto que ela precisava ali. Então, mais uma vez, ela estava só. Isso não foi por culpa, talvez
essas pessoas não sabiam da importância de falar isso para essa criança, né? As pessoas não tiveram nem culpa, mas isso aconteceu. Imagine só, vamos fazer aqui uma retrospectiva. Aos 2 meses, ela foi abandonada com desmame, né? E entendeu que pode ser trocada. Há 1 ano e 3 meses, o irmãozinho dela faleceu. Aí ela entende, as pessoas podem sumir, talvez seja a minha culpa. Aos 2 anos, o acidente do pai. Ela entende que o mundo é perigoso. A qualquer momento, algo terrível pode acontecer. Aos 4 e 5 anos, mais 2 percas. As pessoas que eu amo podem ir para o hospital e não voltar, ou podem morrer de repente sem explicação. Em todas essas idades, ninguém a acolheu. Então, o que ela compreende é que quando algo ruim acontece, você está sozinha. E o resultado foi uma mulher que, antes de qualquer viagem, ela entra em pânico. Mas por que viajar para Amélia, significa se separar? Então, como ela teve essas percas e a viagem significa se separar, então isso gera uma ansiedade. Porque aquela separação que houve lá, aquele distanciamento, na cabeça dela ela entende, eu vou me separar, vai acontecer algo de ruim. Então, separar na história dela sempre foi seguido de perda e de desamparo. Então, Amélia resolveu ir no consultório de psicanálise. Então, uma psicanalista paciente, de olhar gentil, começou a atendê-la. Aí, a psicanalista pergunta: Amélia, o que aconteceria se você orasse antes de viajar? Aí ela respondeu: eu sentiria que estou sozinha, que se algo ruim acontecer, não vai ter ninguém para me proteger. E quem deveria ter protegido Amélia? Aí ela fica em silêncio. Aí ela diz: alguém, mas não tinha ninguém. Naquele momento, Amélia percebe que ela não tinha medo de viajar. Ela tem medo de reviver cada separação, né? E em cada separação, o desamparo que sentiu quando era pequena. Aquela dor, né, de não ter sido amparada, de não ter sido consolada, de não ter tido alguém para dizer: eu estou aqui para você. Essa oração, nesse momento, ela está tentando orar para ser para si mesma a mãe, o pai, o colo que ela nunca teve. Então, a analista propôs um experimento pequeno. Ela disse: na próxima viagem curta, você vai fazer 2 coisas. Sugestão: primeiro, escrever o pensamento mais assustador em um papel e depois ler em voz alta. Depois pensar: isso é um pensamento, não é um fato. Não é o passado se repetindo. E a outra sugestão foi orar apenas uma vez, só na hora de viajar. E depois dizer: está feito. Eu não sou responsável pelo que aconteceu e hoje eu posso ser o colo que não tive. Amélia levou algumas semanas para aceitar essa ideia, mas na noite anterior à viagem, teste, ela mal dormiu, mas ela fez o combinado. Durante as 3 horas de ônibus, a cada curva fechada, o pensamento vinha: vai capotar. Aí ela apertava o papel, respirava e não repetia a oração.
E o ônibus seguiu e nada aconteceu. Amélia desceu com as pernas trêmulas, mas com uma sensação nova. Ela não estava sozinha. Ela estava consigo mesma. E isso, pela primeira vez, foi o suficiente. Quero falar claro, gente, mas é a Amélia. Amélia não foi curada da noite para o dia. Ela ainda sente medo de viajar, ainda ora às vezes, mas não é mais a mesma. Ela aprendeu que o medo que sente não começou com ela, começou antes, em perdas que ela não escolheu, em desamparos que ninguém viu. Ela aprendeu que não foi acolhida quando precisava, mas que hoje, adulta, pode aprender a se acolher. Ela aprendeu também que a oração pode ser um ato de fé livre, não uma corrente de desamparo repetido. Se você se reconhece nessa história, se você também vive o medo de viajar, de se separar, de perder o controle, talvez valha a pena perguntar. Quando você era pequeno ou pequena, quem te acolheu? Ou você aprendeu cedo demais que estava sozinho? E o que aconteceria se hoje você começasse a ser para si o colo que nunca teve? Ela está aprendendo a viajar, não sem medo, mas com menos solidão. E você, o que te impede de viajar? O mundo lá fora ou uma criança que está dentro de você que ainda espera por um colo? Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com quem também carrega o medo, que não sabe explicar de onde ele vem. Inscreva-se no canal, me conta nos comentários. Você já percebeu que seu medo de se separar veio de uma época em que ninguém te acolheu? Muito obrigada por você assistir e até o nosso próximo vídeo. Cuide de você e viaje mesmo com medo, porque às vezes viajar é também aprender a ser o seu próprio abrigo.